Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre um lado da geografia menos conhecido, a geografia da saúde. E está aqui para conversar com a gente o Raul Borges Guimarães, que é bacharel e licenciado em Geografia pela PUC de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É doutor em Geografia Humana pela mesma faculdade e livre-docente pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É professor do curso de Geografia da Unesp, né? Campus Presidente Prudente. Coordena o Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. Eu agradeço a sua participação e poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho deste profissional. Para mim é uma satisfação estar aqui na PUC, que é a minha casa, né? Aqui que eu estudei. Fazia tempo que eu não vim aqui para esses lados, estou muito feliz de estar aqui no programa, né? E você me fez lembrar um fato inusitado. Assim, quando eu estava começando a trabalhar com a Geografia da Saúde, porque foi assim que eu terminei a graduação aqui na PUC, eu fui fazer um curso de especialização em saúde coletiva, né, no Instituto de Saúde de São Paulo. E desse curso eu fui convidado a fazer parte de um projeto de morbidade sentida, coordenado pelo Dr. Chester, da Faculdade de Saúde Pública. Morbidade sentida. Morbidade sentida. Que, na verdade, é o adoecer, né? Mas percebido pela população. E isso na periferia de São Paulo, lá em 1984, 85. Faz tempo, né? Bom, e lá vamos nós para as favelas dos municípios da periferia da Grande São Paulo, né? E quem coordenava a equipe era uma enfermeira, a Vera Gatti. Tenho saudade dela até hoje, porque a nossa missão era atualizar os mapas das favelas para a gente organizar a pesquisa de campo. Então a gente estava num período, 84, né, entre um censo e outro, o censo de 80, depois o censo de 91. Né? Então os mapas estavam completamente desatualizados. Então literalmente a gente tinha que desenhar, né, um bairro que se criou na periferia de Embu-Guaçu, né, de Cotia, eram esses municípios. Bom, e aí eu lá nos mapas, tentando me achar com a bússola, com o mapa, só que a Vera, eu fiquei impressionado com a inteligência espacial da Vera, né? Ela já achou no espaço, ela que desenhou os mapas, né? E eu, geógrafo, ali tentando me achar no mundo. Mapeando para achar o mapa. Um mapa. E aí eu fui percebendo uma coisa muito interessante, como os enfermeiros têm uma visão espacial. Alguém um dia vai ter que explicar isso, não sei, os psicólogos talvez, mas eles têm. Aí, quando você vai estudar a história da geografia e saúde, teve um mapa muito importante feito por um médico do século XIX na Inglaterra, que é John Snow, né? John Snow mapeou a cólera em Londres, né? Bom, e por trás de John Snow, quem estava? Uma enfermeira, a Florence, que é uma enfermeira muito importante para a história da enfermagem também. Eu falei, olha só, então a Florence lá, a Vera Gatti lá em Bugaçu. Vai ver que você tem que fazer enfermagem, então, e não geografia. Isso. Olha, se os geólogos não se cuidarem, porque tem muitos médicos, enfermeiros, que fazem uma excelente geografia da saúde. Então, vamos falar, o que é isto, geografia da saúde? A gente começa geografia humana, geografia física, geopolítica, né? O que é geografia da saúde? Na verdade, essa denominação ela é mais recente. Os mais antigos, os clássicos, chamavam de geografia médica. Médica. Geografia médica, isso tem mais de 200 anos, a geografia médica. Mas naquele momento era o mapeamento das doenças, distribuição de doenças, né? Alguma coisa que o serviço de saúde já faz, né? Estou voltando para os enfermeiros. Você vai num posto de saúde, tem lá uma mapinha com os alfinetes, quem é que foi vacinado, onde que está um hipertenso, onde que tem, né, obesos no bairro. Então essa questão de uma visão espacial, né, é uma coisa que
que sempre existiu. Só que foram surgindo novos problemas, né? E a questão da distribuição dos equipamentos, né? Então, os serviços, onde que eu vou colocar um hospital na cidade, né? Então, a sofisticação da oferta de serviços, mas pensando também em uma agenda mais positiva, não é só doença, mas da promoção da saúde, quer dizer, lugares em que as pessoas frequentam, que são saudáveis, que são importantes para a comunidade. Então, o termo médico foi ficando ultrapassado, até uma certa hora que se propôs isso no mundo, é um movimento mundial, que se chama Geografia da Saúde. Então, uma visão um pouco mais ampla do que seria esse campo, né? Que ele é uma interface. Você tem a geografia, mas você tem que ter uma visão da saúde coletiva, da epidemiologia, de estatística, né? De estatística espacial. Então, é um campo de interfaces, muitos conhecimentos. Por isso que pessoas com formação básica de diferentes áreas acabam se encontrando nessa fronteira aí. Mas a atuação concreta do geógrafo, o que ele faz? Ele pega dados produzidos ou ele vai lá no campo? Então, assim, aí o geógrafo foi entrando, porque é o que eu estou dizendo, você pode ter uma geografia que nem é estudada, conhecida. É uma geografia feita no dia a dia, por quem usa os serviços, né? A relação dos equipamentos com os bairros, como que as pessoas se movimentam por uma cidade, por exemplo, né? Bom, e aí os geógrafos foram começando a produzir e cada vez você tem mais geógrafos, né, envolvidos. Até a Geografia da Saúde no Brasil, nós estamos indo para o 9º Simpósio Nacional, né, de Geografia da Saúde, que vai ocorrer em Blumenau o ano que vem. Então, a cada 2 anos, está se formando uma comunidade no Brasil, uma massa crítica, que é uma coisa importante. Como tem em outros países, na Austrália é forte, no Canadá, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia. A Rússia tem a Universidade de Moscou, tem um Departamento de Geografia da Saúde. É um departamento dentro do curso de Geografia, por exemplo. Então, em outros países, nós não estamos inventando a roda. Né? Uma coisa que já existe. E eu acho que o Brasil está correndo atrás, né? Agora, esse geógrafo é interessante. Na verdade, a saúde traz problemas para o geógrafo reais e que ele tem que resolver. E ao fazer isso, ele vai integrando. Né? Quer dizer, não dá para você pensar saúde sem juntar a geografia física com a geografia humana, por exemplo. Né? Não dá para você pensar saúde sem ter uma boa formação cartográfica, uma base técnica. Né? Mas isso vai se formando na medida que os problemas batem na porta. Isso que eu sempre digo para o pessoal. Por exemplo, agora esse surto de sarampo que está lá, né, na fronteira com a Venezuela, Exato. Isso é um problema da geografia da saúde? Com certeza, e aí se transforma até um problema de geopolítica. Veja, esse exemplo é interessante. Quer dizer, eu tenho um problema de saúde na fronteira, quer dizer, os países vizinhos recorrem ao Brasil, isso não é só na Venezuela. Né? Nós temos 450 municípios de fronteira no Brasil, que vai até do Rio Grande do Sul até, né, na Amazônia, e com cidades gêmeas, e que você tem troca. Por exemplo, a gente sabe de cidades na Argentina, por exemplo, vizinho com o Brasil, que o técnico que trabalha no laboratório da cidade brasileira é argentino, por exemplo. Mas às vezes a grávida vai ser atendida na Argentina. Quer dizer, então, essa troca ela sempre existiu. A gente não pode imputar isso à imigração recente aí dos venezuelanos, né? Sim. Mas veja como eu tenho que compreender isso numa escala continental. Então, não é só você ser um bom cartógrafo, que você vai ser um geógrafo da saúde. Eu acho que você tem que ter uma formação da geografia política, da geografia cultural, um interesse pelas interfaces do conhecimento. Então, as ciências sociais, a antropologia, a psicologia. Né? Então, todas essas áreas que colaboram com a geografia. Mas é uma área de produção de conhecimento ou é uma área técnica? Não sei se dá para As duas coisas. Né? Então, está se produzindo um conhecimento, né? Conceitos
novos conceitos que precisam ser formulados para compreender esse problema que real, é um problema concreto, né? Quer dizer, na saúde, eu costumo também dizer para os meus alunos, eu trabalho com a saúde e com a educação, né? Só que a saúde, se você brincar, morre gente. Na educação demora um tempo maior. Leva mais tempo para fazer o estrago e as pessoas não percebem. Pode levar 20 anos, né? E isso não tira voto de ninguém, né? Agora, na saúde, se aquele problema que ocorreu com hemodiálise, por exemplo, lá no Nordeste, que acabaram dando um remédio errado, morreram uma série de pessoas idosas, cai o secretário de Estado da Saúde. Isso chega no Ministério da Saúde, né? Então a gente está tratando com a vida e a morte. Então eu acho que isso dá uma urgência, né, para se resolver o problema e ela, por conta disso, vem evoluindo rápido. Do ponto de vista das soluções técnicas que a gente tem que dar, né? Bem práticos. Então, eu tenho pouco recurso. Aliás, cada vez mais cortes de verbas. A PEC do a teto. PEC do teto, você tem poucos recursos. Aonde que eu vou instalar uma unidade básica de saúde? Aonde que esse recurso vai ser melhor utilizado, por exemplo, né? Então, é um problema concreto, né? E quando você fala onde, e aí entra a geografia, não é em tal cidade, é em tal cidade, em tal local, em tal rua, é isso? Você chega na micro escala, né? Dentro de um bairro, né? Então tem uma interface muito grande com a política. Com certeza. Você tem a política pública, mas também, eu acho que há um mercado dentro do geomarketing, né? O geomarketing. Você pode ter uma empresa, que é um hospital privado, por exemplo, e ele precisa, é um estudo do mercado, né? Mas é um estudo mais especializado, porque você precisa conhecer marcos regulatórios, né? Uma série de regras têm que ser obedecidas. Bom, onde que eu vou instalar uma unidade auxiliar, por exemplo? Uma rede de laboratórios de apoio diagnóstico, né? Onde tem várias empresas grandes aí, em São Paulo, por exemplo, né? Então eu preciso descentralizar, né? Definir uma melhor área para uma unidade. Então isso é o geomarketing, né? Mas você pode ter uma demanda nesse sentido também. Então não seria só o serviço público, né? Os órgãos públicos que demandam, né? Você falou da questão política. Eu conheço geógrafo da saúde que é assessor parlamentar, né? Então isso é no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, você é um assessor parlamentar, porque esse é um tema, né? A saúde é um tema de muitas demandas e que tem muitos interesses, recursos em jogo, né? Recursos grandes, recursos né? grandes. Mesmo... E você pode ajudar o deputado a montar um projeto que traga recursos para uma certa localidade, né? Então, assessor de gabinete, por exemplo, é possível também. Então, é um campo muito vasto, né, de atuação. E os cursos de geografia já tem dentro dele essa disciplina? Ou como eu te falei, fora do Brasil, como eu disse, o Canadá é um grande centro, a Rússia, a Austrália, a Inglaterra, né? Na Universidade de Moscou você tem o Departamento de Geografia da Saúde. No Brasil, nesses 20 anos que a gente vem construindo essa especialidade, né? Você já tem algumas universidades com grupos de pesquisa, começam a surgir as disciplinas na graduação, né? Então, por exemplo, na Unesp eu propus, foi aceito, uma disciplina obrigatória, né, de 4º ano de graduação de Geografia da Saúde. Então, ela é uma disciplina obrigatória para o aluno que está concluindo. Isso a gente tem na Federal de Uberlândia, você tem na Estadual de Londrina, você tem em Recife, na Federal de Pernambuco, Curitiba, na Federal do Paraná. Então, começa uma notícia boa, né? O Brasil conseguiu, né, com investimentos, inclusive da CAPES, né, pós-graduação, bolsas. A gente sempre teve muito apoio para a realização desses simpósios. Então, foi se formando um grupo, né? Nós conseguimos, em 15 anos, formamos 270 mestres e doutores em Geografia da Saúde no Brasil. Já deve estar próximo de uns 300.
E quem emprega? Quem é o empregador Então, do geógrafo da saúde? sabe quantos geógrafos tem no Ministério da Saúde? 40 geógrafos. É 40 mesmo? geógrafos no Ministério da Saúde. Geralmente esses geógrafos ficam na antessala do ministro. Quer dizer, quem toma a decisão e que quer tomar uma decisão de forma inteligente costuma se cercar de geógrafos. Na área da saúde ou todas as áreas? Em geral. Em geral, você já está puxando Mas a sardinha. Mas no Ministério da Saúde você tem 40 geógrafos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei surpreso. Eles criaram uma sala de situação, então você pode até entrar tem um site, um portal, e você entra por município, por estado, né? E você tem um conjunto de dados assim, que são atualizados, gerados, mapas, gráficos, que te permite uma compreensão do contexto, né? Quais são os problemas específicos de cada lugar, né? Então é uma coisa, uma sala de situação. Achei bem interessante. Então isso acho que é um caminho que não tem volta. A gente, na medida que vai formando essa massa crítica, acho que isso vai se estendendo para os estados, para os municípios, né? Então temos aí 6 mil municípios no Brasil, né? Ele já tem um geógrafo de saúde? Existe, que eu tenha conhecimento, por exemplo, em Londrina nós temos, na Secretaria Municipal de Saúde, uma geógrafa, né? Em Olinda existe um geógrafo que atua. Então, assim, a gente vai recebendo as notícias, né, que está conseguindo se construir esse espaço de trabalho, né? Mas acho que isso vai depender muito desse geógrafo da saúde, né? Mostrar resultados, saber valorizar esse tipo de trabalho, né? Na verdade, a gente costuma dizer assim, a gente nem pensa que seja uma especialidade, mas é uma forma de olhar, né? O geógrafo da saúde é uma forma de olhar para o mundo preocupado com a vida das pessoas. Às vezes tem geógrafo, ele estuda a cidade, mas é uma cidade que não tem gente. Ele não está pensando quem mora ali, como é que está a vida dessa pessoa, né? Então, muitas vezes você tem pessoas que estão fazendo uma geografia da saúde, mas nem sabem que estão. Você pode ter alguém na geografia urbana, alguém na geografia agrária. Eu falo, olha, ele fez um belíssimo trabalho de geografia da saúde, mas ele nem percebe a importância disso. Quer dizer, ele tem uma visão científica do que ocorre e, junto com isso, ele propõe soluções. Ele identifica problemas específicos, né, regionais. Isso tem avançado, ou é político? Isso tem avançado bastante. Você sabe que o Brasil tem uma postura muito pela escola, que a gente vem, uma escola mais francesa, né? E muito propedêutica, uma discussão mais conceitual, teórica. E há um preconceito da ciência aplicada, né? Existe esse preconceito no Brasil. Quer dizer, quando a gente vê o volume da produção científica no Brasil e o quanto que a gente está convertendo isso em tecnologia, né? E ainda nós temos que caminhar muito nisso. E eu acho que a geografia da saúde vai ser um caminho para isso, pela natureza desse objeto. Porque eu tenho que encontrar uma solução, não é o tempo de uma tese. O problema não pode esperar 5 anos para defender uma tese. Quer dizer, o caso que você falou da diálise, é identificado e tem que ter uma resposta. Exatamente, tem que dar uma resposta. O dirigente precisa de uma solução para semana que vem, para amanhã, né? Então, você tem um tempo político, como você está dizendo. Sim, você tem um tempo político. Mas você tem um tempo do mercado, como eu disse, de interesses, de empresas que... A cadeia médica industrial é uma cadeia importantíssima para a economia brasileira, né? Então, acho que é um setor. Mas você tem também os movimentos sociais, né? Porque você tem uma demanda, por exemplo, de você pensar o movimento do sem terra, a questão agrária, porque a saúde passa pela qualidade do alimento também, né? Então, não tem saúde sem um alimento saudável. Então, o que nós estamos comendo, qual é a qualidade desse alimento? Então, essa geografia da saúde já começa uma interface com o que o Josué de Castro produziu, que é a geografia da fome, ou
uma geografia da alimentação, por exemplo. Então você percebe que aí eu já começo a conversar com outras áreas, né, que são os nutricionistas, os agrônomos, né, a agroecologia. E você tem uma discussão também aí, que é de geografia da saúde também. Mas o trabalho, voltando ao trabalho, ele é uma pessoa que vai a campo fazer a pesquisa? É isso? Com certeza. Qualquer geógrafo, que eu tenho alguns alunos assim, eles querem olhar o mundo só da imagem do satélite, dentro do laboratório, com ar-condicionado. Olha que maravilha. Fala muito hoje em georreferenciamento. Né? E ele fica ali no laboratório e quer olhar o mundo só do olho do satélite. Né? Quer dizer, uma característica do trabalho do geógrafo, que é importantíssimo para a saúde, é o conhecimento de campo. Então, isso é uma característica que eu sempre aponto para os meus alunos. Né? Quer dizer, a gente tem que ir conversar com a população, visitar. Né? E quem fica ali só olhando pelo olho do satélite, tem cada distorção que você não imagina. Um dia eu passei no laboratório e eu percebi, um aluno, ele olhava para um mapa, mais ou menos o seguinte, ele estava enxergando onde era a nascente, para ele era a foz do rio. Ele estava enxergando de cabeça para baixo. Isso é uma demonstração assim, que está faltando sujar o pé de barro lá na beira do rio, né? Compreender um pouco essa dinâmica aqui no próprio local. Né? Então, eu acho que essa habilidade do geógrafo com o trabalho de campo é um diferencial que o médico não tem. Porque você tem médico que faz geografia da saúde. Né? Mas o geógrafo ele pode complementar com o que ele conhece do terreno, o que talvez a gente perca para as enfermeiras. Ou pelo menos que estão nos postos de saúde. Que estão no posto de saúde, né? Que trabalham com a população. Recebendo lá, né? Aumentou o grupo de pressão arterial. E aquele enfermeiro que não fica atrás do balcão esperando o paciente, vai atrás das famílias. Então, tem um conhecimento do terreno, né? Isso é um conhecimento fundamental para a saúde. Mas, lógico, fazer uma pergunta besta, mas há uma causalidade entre o território, né? O nome que se usa hoje, né? Bonito, né? Território. Território e narrativa. Às vezes é o chão mesmo, é o terreno, é o barro. Com os problemas de saúde? É direta essa relação? Muitos problemas, né? Você tem doenças infecto-contagiosas, aí não tem saneamento. Você não tem saneamento. Então, existem certos problemas que você tem um nexo causal, assim, muito claro, né? Mas outros você precisa captar entrevistando. Então, por exemplo, a pesquisa qualitativa, essa interface mais com a antropologia, com essa abordagem etnográfica, né? Porque aí esse espaço ele é um espaço mais simbólico, você tem relações espaciais que não estão tão explícitas, né? Escritas no chão, mas elas estão ali presentes e estão interferindo no processo. Né? Então, essa abordagem qualitativa ela é importante também. E o objetivo é gerar mais saúde. Saúde, não doença. Esse é um grande debate. A geografia médica é uma geografia das doenças, né? Agora, onde está tal doença? É isso que se fazia. A distribuição das doenças, ou como é que eu posso impactar sobre isso, né? Agora, o que é saúde, né? Então, esse construir uma concepção da saúde é um esforço, né, que o médico sozinho não consegue. Eles mesmos já admitiram isso. Né? Grandes epidemiólogos, o Naumar Almeida Filho, lá da Federal da Bahia, ele tem uma frase fantástica que é a saúde, o ponto cego da epidemiologia. Quer dizer, ele mesmo reconhece que, quer dizer, ninguém sabe o que é a saúde, sabe o que é a doença. Né? Então, a gente pode dizer, essa geografia da saúde é um projeto em construção, né, do que a gente vai ajudar a construir uma compreensão. Bom, mas o que o Brasil entende por saúde? Com certeza não é igual da Austrália e nem do Canadá. E mesmo entre a elite e então, a população. Nesse país, desse tamanho, com essas diversidades regionais, étnicas, de classes, né?
Então, isso tem a ver com o nosso projeto de desenvolvimento da nação, né? Então, a gente volta para uma dimensão política também, né? Que o jovem da saúde vai se envolver. Então, não dá para pensar que ele é só um mapeador, um técnico que na frente do computador fazendo mapas. Quem pensa isso não vai conseguir se realizar dentro dessa interface que nós estamos falando. Acho que é alguém que tem esse interesse de fazer essa síntese, né? Agora, como que a gente junta tudo isso e não se perde? Porque o nosso ponto de partida e de chegada são os problemas de saúde e não o conceito. Então, quando você diz, é território, que é linha, território, imaginário, lugar, os conceitos eles têm que estar a serviço de eu entender um problema. Então, por isso que a geografia da saúde é uma ciência aplicada. E multidisciplinar. E multidisciplinar. Quer dizer, pelo que você contou... Com certeza. É uma área que você vai ter que trabalhar com equipes multiprofissionais, saber ouvir pessoas com formações muito diferentes, né? Mas a gente não se perde, acaba falando a mesma língua, porque nós estamos tentando entender um problema concreto e real. E que a sociedade está pedindo para a gente ajudar a resolver, né? Isso falta no Brasil, né? Alguém que transforme o conhecimento em tecnologia, em soluções, que aponte projetos de desenvolvimento do país diferentes. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.